assim para vocês, eu quero já entrar de cara um mantra do Design Thinking, que são as perguntas, né? Então, assim, pouco importa a resposta que você vai dar, perguntas inteligentes mudam tudo. E tem a pergunta que a gente sempre faz quando não sabe o que fazer, que eles chamam de How might we question? Se ficaria em português, como nós poderíamos? Então, como orienta para a solução, o nós mostra o colaborativo, que é o trabalho colaborativo, então da inteligência coletiva, isso é super importante, e nós poderíamos é otimista. Então, só para dar assim, uma super, bem breve introdução ao Design Thinking. Depois, eu vou contar histórias para vocês, porque storytelling e Design Thinking a gente não explica, a gente vive. Então, é o que vocês vão viver hoje, tá? Vão viver uma história, e durante a história, vocês vão identificar as partes de Design Thinking. Esse homem se chama David Kelley, ele é o fundador da IDEO. Então, a IDEO é a maior empresa de consultoria em Design Thinking do mundo. E ele foi engenheiro formado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, e foi ele que fundou, nessa universidade, o Centro de Design. E que foi o fato de levar para dentro da Universidade de Stanford, onde tem cursos de Direito, Medicina, Arquitetura, Engenharia. No meio de tudo isso, todas essas cabeças diferentes, tem a D-School, que é a Escola de Design, que foi fundada pelo David Kelley. Então, o princípio disso é que pessoas muito diferentes, com um desafio em comum, é uma coisa muito rica, e é daí que nasce a inovação. Então, a D-School é muito forte e tem bastante impacto no mundo inteiro. A diferença, eu aprendi recentemente, eu estava na Associação de Indústria e Comércio de Nice, fazendo um workshop de Design Thinking com outros parceiros, e eu descobri recentemente que o Design Thinking tem várias linhas diferentes. A grande diferença do Design Thinking da D-School, que é a minha escola, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, é que a primeira coisa que se trabalha é a confiança criativa. Então, não existem pessoas que não são criativas. Então, na D-School, a gente acredita que a criatividade é alguma coisa que você pode trabalhar. Então, assim, as pesquisas de Stanford falam que, por exemplo, se você chega numa sala cheia de adultos e pergunta quem daqui é criativo, só metade desses adultos presentes vão levantar a mão. E a razão por isso é porque na infância deles, entre 7, 8, 9, 10 anos, alguém falou para eles que eles não podiam pintar, não podiam desenhar, alguma coisa relacionada à arte. Então, o que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é separar arte e criatividade, né? Então, assim, dom artístico não é todo mundo que tem, mas a criatividade você pode fazer ginástica, exercícios para desenvolver mais e mais não existem seres humanos não criativos. Então, essa é a base fundamental da linha Stanford. Eu gosto muito dessa frase, todo problema complexo tem uma solução simples que não funciona. Isso acontece todo dia, eu vejo com a gente, né? Nas empresas, nas universidades. Alguém te pede alguma coisa, fala, tem que resolver isso, a gente sai correndo para resolver, fala com 3 ou 4 pessoas para tentar pôr band-aid, né? Tapar o buraco. O Design Thinking exercita o contrário disso. Exercita o fato de que se o problema é complexo, você vai ter que entender profundamente essa complexidade, então você vai ter que entrar dentro da complexidade para, lá de dentro, a hora que você estiver abraçado na complexidade, entendendo ela, você começar a imaginar as soluções para poder sair disso. Então, consertar as coisas rapidamente, isso é uma coisa que a gente faz, e a gente vai ver depois, que é um erro que a gente faz muitas vezes, que custa caro, não só financeiramente, mas também na motivação do pessoal, no emocional e no tudo isso. Essa bolinha amarela eu fiz porque eu sou muito ruim em PowerPoint, mas na verdade foi importante assim, porque mesmo antes de mostrar para vocês a linha do Design Thinking, eu acho que assim, isso já tem que estar na cabeça antes da gente começar a pensar em Design Thinking, que é a empatia.
Empatia é realmente a base de tudo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o Design Thinking de uma forma linear, tá? Ele não precisa ser usado assim. Mas para as pessoas que nunca tiveram contato, eu gosto de apresentar assim para as pessoas, para ter uma ideia, né, de uma linha do tempo, de como é que a inovação, né, vai nascer nesse processo. Então, primeiro você identificar, né, você tem o assunto do qual você quer tratar, ou o problema que você tem que resolver. E daí a empatia. Mas a empatia, ela é um exercício extremamente longo, extremamente doloroso também, porque às vezes para você conseguir entender o que a pessoa da tua frente está te falando, e se é uma história difícil, você vai ter que achar em você alguma coisa difícil que se conecte com aquela história para que você possa entender. Então, a empatia, ela não é um evento, ela é um processo. Ela vai acontecer devagar, ela vai ser modificada com a interação que você vai ter com a pessoa. E é aqui na empatia que a gente vai começar a procurar histórias. Então, a empatia vai da observação, então, observar o comportamento, observar reações, mas também fazer perguntas até que a pessoa que está te respondendo te conte uma história. Então, pode ser uma história de negócio, pode ser uma história... vocês vão ver isso no exemplo da General Electric, que eu vou mostrar, de como que ele saiu. A história começa com um produto que tinha muito sucesso, a um fracasso, e como que ele teve que achar histórias para dar um novo significado para aquele produto. Tá? Depois vem a definição. A definição é muito importante, porque, assim, baseado na tua empatia, na tua pesquisa que você fez ali com a pessoa, você vai começar a ter ideias e vai começar a identificar as necessidades daquela pessoa. Então, é só depois desse longo trabalho que você pode ter ali, ter escrito POV, Point of View, o teu ponto de vista. Então, o teu ponto de vista ele vem depois de muito trabalho já. A ideação é o brainstorming, na verdade, é a mesma coisa que em brainstorming. A regra ali é que você nunca, quando você está num grupo fazendo brainstorming, evitar dizer não. Então, eles dizem, né, que é importante dizer sim e, até porque esse negócio do não, a gente às vezes acaba matando ideias que potencialmente poderiam ser boas, mas que nem foram desenvolvidas porque alguém já com uma personalidade muito forte chegou e falou não. Isso é extremamente impactante e negativo. Então, assim, todas as ideias são boas. Procure começar a contar a sua ideia a partir da ideia do outro. Então, né, a Juliana explicou alguma coisa e falou sim, e eu posso colocar a minha ideia em cima daquela. Isso tem muito valor. E vocês vão ver que é uma fonte de muitos insights interessantíssimos. A parte do protótipo é construir para aprender. Então, assim, não ter vergonha de mostrar coisa mal acabada. Não ter vergonha de mostrar assim, o borrão do borrão, sabe? Porque quanto antes a pessoa te der um feedback, menos dinheiro, menos tempo, menos energia, menos amor você vai ter gasto naquilo. Então, esses ciclos de mostrar as coisas cedo, errar cedo e poder corrigir, também são super importantes para o mercado, para a rentabilidade das empresas. Na hora do teste, a gente procura mostrar o que foi feito, né? Então, seja um produto, seja um serviço, a gente pode também fazer protótipo de serviços, a gente vai falar sobre isso. Então, você não vai explicar, o teste não é você mostrando, olha que lindo que eu fiz e defendendo o teu bebê. Não é teu bebê, porque você passou pouco tempo, certo? Você fez um protótipo, você ainda uma fase de protótipo, então as pessoas podem realmente te dar feedback honesto, porque você não está ligado emocionalmente àquilo. E no final, a reflexão, e daí a magia, né, a grande magia do Design Thinking acontece na repetição dos ciclos, né? Aí você vê que começa tudo de novo e volta para a empatia. Então, assim, esse é um modelo da D-School, de Stanford, linear, mas na vida real, o Design Thinking não precisa ser usado de maneira linear. É você que vai identificar em que fase do seu projeto você está. Então, pode ser que vocês já tenham feito um protótipo, por exemplo, né? Um protótipo de carta dos melhores pontos turísticos para visitar no inverno. Já tem lá no papel escrito, com post-it, né? Isso é um protótipo.
você pode começar o teu workshop, a tua reunião de brainstorming pelo teste, né? Aplicando as ferramentas do teste. Então, em cada casinha dessas, no site da D-School, depois eu vou dar para vocês, existe muito material, muita ferramenta gratuita disponível, porque eles acreditam que design thinking é bom para o mundo. Então, tem em várias línguas, eu acho que tem em português também, e eu aconselho vocês a lerem e a fazerem os exercícios que estão no site. Então, assim, vamos contar uma história, a gente vai usar storytelling para mostrar para vocês essa experiência da General Electric Healthcare. Então, é um ramo da General Electric que é medical e que fabrica ressonância magnética, tá? Aquelas máquinas de ressonância magnética. Aqui, ó, essa máquina. Então, há alguns anos eles conseguiram. Então, para quem já fez, ou já precisou fazer ressonância magnética, né, duas coisas assim que são importantes para saber. A primeira coisa é que a pessoa precisa não se mexer quando ela está na máquina, para que a imagem do cérebro, seja lá o que eles estão escaneando, para que essa imagem seja perfeita, né? Então, primeiro, precisa não se mexer. Segunda coisa, é extremamente desagradável. Você entra dentro de uma máquina que faz barulhos fortes, ela é toda fechada, é uma experiência que não é fácil, tá? A General Electric tem engenheiros só trabalhando para aperfeiçoar, então o objetivo deles era fazer a imagem mais perfeita, mais precisa, e eles fizeram essa máquina que foi assim, vendida para muitos hospitais, né? Era o orgulho deles. E aí, quando eles começaram a fazer essas vendas, o engenheiro-chefe da General Electric falou: eu quero ir num hospital, eu quero ver, né? Eu quero ver meu bebê em uso, eu quero ver como é que funciona. Aí ele chegou, isso tudo aconteceu em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ele chegou no hospital pediátrico em Pittsburgh, onde estava. Então, essa foto daqui é exatamente a foto dessa história que eu estou contando, tá? Peguei as fotos dele para mostrar para vocês. Ele estava ali conversando com os enfermeiros, com o médico, como é que estava para fazer o diagnóstico, a qualidade da imagem. Aí eu, né, estava indo tudo super bem, ele estava super feliz. Aí um enfermeiro falou para ele: Doug, agora você vai ter que sair porque tem uma família chegando para fazer o exame, você tem que ficar no corredor. Ele, claro, ele foi para o corredor do hospital. Na hora que ele estava no corredor, ele olhou e ele viu mais ou menos essa imagem aqui, né? Um pai, uma mãe e uma menininha indo para a sala. E a menininha com a cabeça baixa, e quanto mais a menininha chegava, mais ele via assim, a angústia dela, e teve uma hora que o pai da menininha falou, se abaixou assim, na altura dela e falou: você é corajosa, você pode fazer isso, vamos lá. E a menininha começou a chorar, abraçou o pai e entrou na sala. Ele pensou: uau, meu Deus, né? Como é que pode alguém estar com medo do meu bebê, da minha máquina tão perfeita, maravilhosa? A hora que a menininha saiu da experiência, saiu do exame, o pai estava carregando ela no colo, porque crianças, principalmente crianças, precisam ser sedadas para esse exame, senão o exame não funciona. E a criança tem muita dificuldade em não se mexer num ambiente tão fechado, tão difícil, tão barulhento. Então, assim, era normal ser da criança. O pai saiu com a menininha no colo, a menininha dormindo, e o Doug foi falar com o pai, perguntar: tá tudo bem, como é que foi o exame? E o pai estava com uma cara assim, meio atordoada, e falou para ele: eu esqueci onde eu estacionei o meu carro. E ali o Doug falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, a maior preocupação daquele pai ali naquele momento não era: será que meu seguro de saúde vai conseguir cobrir o custo? Será que ela, né, o que será que ela... A preocupação do pai ali era: como é que eu vou fazer a minha filha passar por essa experiência e sair bem dela? E ali o Doug teve um choque muito grande, porque ele nunca tinha imaginado esse lado do laboratório deles de engenharia, eles nunca tinham imaginado esse lado
que é o lado da experiência das pessoas, né? Dos clientes, na verdade. Então, eles tinham esse grande desafio, e o Doug levou isso para a General Electric. Ele se sentiu muito fracassado. Ele falou, olha, a qualidade pode ser boa, mas a gente está fazendo uma coisa que a gente tem que ser da criança, né? E tem alguma coisa errada. Então, eles começaram a estudar a onda de ansiedade das crianças que vão fazer ressonância magnética. Então, vocês veem os passinhos aqui, ó, passinho verdinho é a criança indo em casa, aí sai de casa, dentro do carro ali, começam a conversar, a mãe e o pai começam a explicar como é que vai ser o exame, começa a ficar o passinho escurinho, até chegar no vermelho, né, que são as lágrimas, e geralmente as lágrimas vinham quando a criança via a máquina, não é nem antes de examinar, vê a máquina, a sedação, e no final a criança sai dessa experiência, mas sai, né, esquece rápido, mas sai daquela experiência um pouco triste, porque foi uma experiência difícil para eles. Então, o Doug falou, como é que eu posso fazer para que as crianças e as pessoas em geral tenham menos medo da tecnologia que eu criei? Então, o que ele fez foi, ele entrou em contato com os clientes dele, que é o hospital. Então, o cliente da General Electric é o hospital, então não só a direção do hospital, mas os médicos, as enfermeiras, né, todo mundo que trabalha lá. Ele entrou em contato com psicólogos, né, especializados em curvas de ansiedade infantis. Ele fez uma parceria com um museu para criança, que existe em Pittsburgh, aonde eles colocavam essas crianças para desenhar, para brincar. Então, aqui vocês estão vendo a foto, né, dos pequenos designers ali, e pediam para as crianças desenhar, e observaram as crianças. No primeiro ponto era só isso, nem chegavam a falar da máquina. Nessa observação, então olha ali a empatia, nessa observação eles tinham um menininho que estava pegando uma canetinha e furando o papel, ao invés de desenhar, ele estava furando o papel. E perguntaram para o menininho, o que você está fazendo? E ele falou, eu estou pescando. E ali veio, né, um grande insight, né, aquela pergunta, o que é uma caixa de papelão vazia para uma criança? Aqui vocês não podem me responder, mas geralmente as pessoas... É um mundo. E eles brincam horas com uma caixa de papelão vazia. Então, as crianças, elas têm esse lugarzinho que eles podem ir, aonde a imaginação é muito forte. E que faz bem para eles, e que eles veem as coisas diferentes, né? Que a gente perde adulto, né? Mas as crianças, eles têm essa curiosidade, essa criatividade aguçada, que se a gente trabalhar bem, a gente pode voltar a ter adultos também. E eles decidiram que eles iam, então, lançar o projeto que se chama General Electric Adventure Series. Então, uma série de aventuras da General Electric. Essa foto é a foto da escrivaninha do Doug, que mostra assim, a bagunça, e design e criatividade é uma bagunça. Então, onde eles começaram a imaginar que tipo de histórias, como é que eles podiam aliar, né, fazer a criança ir naquele lugarzinho na cabeça deles para passar pelo exame. E o resultado, então tá aqui, ó, em cada slide tem embaixo, vocês podem ver embaixo, tem ali o before, tem a máquina de como ela era antes, e em cima o desenho de cada aventura, né? Então essa aqui é a Jungle Adventure. O que é interessante aqui é que a gente está olhando só a imagem, mas na verdade tinha todo um contexto, tinha toda uma contação de histórias, né? Então o storytelling que foi aliado ao design thinking aqui no seguinte sentido. Vocês podem ver que tem umas pedrinhas no chão ali da máquina nova, tem a água, tem pedrinhas no chão. Essas pedrinhas no chão, esses adesivos, eles estavam no corredor, desde que você entrava na aula pediátrica, já tinha esses adesivos no chão. Então, assim, uma das coisas que eles observaram é que as crianças, quando elas chegam no corredor e tem adesivos de pedrinhas no chão, com água, eles pisam na pedrinha para não cair na água. Então, já no corredor, tinha momentos de descontração, onde as crianças falavam, pai, mãe, vocês vão cair na água, pisa na pedrinha. Né? Então, e tudo isso assim, foi uma coisa que eles foram entendendo que se você consegue pegar a criança, você pega os pais, se você consegue ter a atenção dos pais, tem a atenção das crianças. Então,
virou aquele ambiente todo positivo. E por que isso? Porque a criança, quando ela recebia o WhatsApp, o e-mail, né, com a data que ela tinha que vir fazer o exame, ela não recebia mais um papel, o pai e a mãe não recebiam um papel. Eles recebiam uma coisa super colorida, falando que dia que o pirata, sei lá, o pirata Hugo tinha que vir para o hospital para fazer a aventura da floresta. Então, essa história era contada. Então, as crianças chegam, tem esse negócio da pedrinha, eles usaram a terapia aromática, então, nessa sala tinha pina colada, cheiro de pina colada, diz que alguns pais perguntaram se era mesmo, se eles podiam ter um copinho de pina colada, e tudo isso fazia com que todo o ambiente relaxasse. Isso estou falando também dos enfermeiros, também dos médicos, virou tudo uma coisa só. E essa parte, essa caminha ali, que é onde a criança tem que deitar para passar no exame, ela desce, então a criança deita ali, e aí o enfermeiro, que está vestido de pirata também, fala, você vai entrar agora no barco do pirata. Se você não se mexer nem um pouquinho, os peixinhos vão poder nadar em volta de você, vão pular em volta de você, vão ficar muito felizes. As crianças não se mexem. Elas ficam paradinhas. Então, esse aqui é só, tem a Jungle Adventure, eu separei algumas outras, esse aqui é a Ilha do Pirata, então sempre tem, ó, a máquina ali embaixo, vocês podem ver a tristeza, né, do cômodo, com a decoração. Importante, assim, é a decoração e o contexto, né? Então, esse aqui é um acampamento, ó. Então, é a decoração, é o contexto, é olhar pelo ângulo da criança, o que a criança está vendo. São todas técnicas que a gente viu naquela coisa linear que eu mostrei do Design Thinking. São coisas que você trabalha, é um processo que pode ser trabalhado para eles chegarem aqui. Claro que eu estou contando uma história rápida, né? Mas isso aqui demorou meses e meses para ser implantado. Esse é o Doug, e eu adoro essa frase dele, e ele diz que nesse procedimento, onde normalmente 80% das vezes as crianças tinham que ser sedadas, acho que no primeiro ano de utilização dessas salas, 2 ou 3 crianças foram sedadas, e isso representava 0, alguma coisa. Então aí já, né, porque qual o investimento que teve ali? Né, tem a imaginação, tem a mudança da sala, a decoração da sala, a maneira de atender, ou seja, voltamos para o ketchup, estamos falando da experiência. A tecnologia não mudou, a máquina continua fazendo barulho, ela continua fazendo uma boa imagem, agora sem sedação, né? Então estamos falando de não transformar, meu produto não deu certo, vou começar de volta. Não, ali o mais caro, o mais importante, não mudou. O mais importante, né? Agora, depois que a gente vê isso, a gente nem acha que é o mais importante. Então, assim, ele conta que aí ele começou a ir regularmente no hospital, porque o Design Thinking é uma coisa assim que nunca acaba, porque você sempre vai aprender das histórias que estão acontecendo e vai ter coisas para melhorar ou para mudar. Então, é uma coisa assim que é sem fim. E teve uma das vezes que ele foi visitar, ele estava do lado de fora, mesma situação que da primeira vez, só que dessa vez a menininha que tinha ido lá fazer o exame super feliz. Aí, quando ela saiu andando da sala, porque ela não foi sedada, ele estava conversando com a mãe da menininha, perguntando como é que ela estava, como é que tinha sido, né, a apreensão à noite antes de vir. E eles os dois conversando, e a menininha falando, mãe, quero falar, mãe, quero falar, mãe, quero falar. E a mãe falou, o que você quer falar? Fala. E ela falou, eu posso voltar amanhã? E aí o Doug começou a chorar. Ele chorou todas as lágrimas do quarto dele, do corpo dele, e ele pensou, nossa, eu consegui, né? Agora sim, essa máquina é um sucesso. Tinha uma enfermeira perto que viu a cena e também começou a chorar. E é muito engraçado, porque ele fala que depois, quando ele voltou para a General Electric, ele conseguia imaginar o chefe dele dizendo para ele, ano que vem, tente não fazer os clientes chorarem. Essa enfermeira também começou a chorar, e daí ele, né, conversando com ela e falando, desculpa, eu não queria, né, te emocionar, mas é que... Aí ele contou toda a história,
e ela falou para o Doug, mas eu estou chorando, você não entendeu, eu estou chorando porque com todos os procedimentos, anestesia, o risco de anestesia, a criança chorando, os pais nervosos, era tão estressante para a gente esses procedimentos de ressonância magnética que eu tinha esquecido por que eu tinha escolhido essa profissão. E eu escolhi essa profissão porque eu quero cuidar de crianças de uma maneira humanizada. Então, agora eu preparei para vocês um pouco da análise dos benefícios, né, dessa experiência da General Electric e desse ecossistema que foi formado, né? Tem os empregados da General Electric, tem os empregados do hospital, tem os clientes, então o hospital é o cliente da General Electric, mas os pais e as crianças são os clientes do hospital. Então, como é que esse ecossistema todo foi beneficiado? Usando essas duas técnicas. Voltando aqui para o comecinho da nossa história, lá a primeira sala que foi feita, aqui é o nome do hospital onde aconteceu essa história, em Pittsburgh, a família, o nome do museu, também onde isso foi feito, e aqui a direção toda do hospital, a direção e enfermeiros, com todas as pessoas, todos os personagens da nossa história. Aqui são os engenheiros da General Electric que foram visitar o hospital. Então, primeiro impacto, engenheiros que passavam a vida desenhando coisas super, né, complicadas e precisas e tal, que continuaram trabalhando com essas máquinas, com coisa industrial, mas que tinha mais significado no trabalho deles. Então, a General Electric começou a fazer visita dos engenheiros para os hospitais pediátricos onde existe essa experiência. E isso motiva extremamente os engenheiros, né? Somos todos humanos. O Design Thinking, o outro nome dele é Human Centered Design, né? Então, quer dizer que o ser humano está no meio de tudo. O ser humano sou eu, é você, né? Todas as pessoas que estão envolvidas nessas histórias são humanas, né? Então, a humanização é isso. Todos os humanos que participam da experiência estão tirando uma coisa boa dali. Então, aqui os engenheiros, né, que têm essa causa, né, começaram a ver causa no trabalho deles, ver propósito no trabalho deles, isso não tem preço. As famílias, indo para a experiência, relataram que as noites antes não eram mais noites mal dormidas, que a experiência era legal. Então, assim, eu acho que aquela frase, mãe, será que a gente pode voltar amanhã? Essa frase, ela não tem preço, né, da transformação que foi para essas famílias. O pessoal do hospital também fez muito bem para os enfermeiros e para os médicos, né? Porque a gentileza traz alegria. A gentileza traz alegria, e nesse contexto onde todo mundo está ali fazendo gentileza, a gentileza é uma coisa extremamente egoísta, porque quanto mais gentil você é, mais bem para você mesmo você faz, né? Então, tem aqui essa gentileza, então elevou a motivação das pessoas do hospital. E daqui de um lado assim mais business. Então, o produto, o que a General Electric ganhou? Então, a primeira coisa que ela ganhou foi essa história para contar. Então, vocês imaginam o que faz essa história para a marca General Electric. E uma coisa interessantíssima sobre as histórias, né? Porque histórias são coisas muito antigas, né? Então, desde os gregos, né? Que são contadas histórias. Porque as histórias ficam nas cabeças das pessoas e as histórias são contagiosas. Tanto as boas quanto as ruins, infelizmente, mas histórias são contagiosas. Então, a General Electric ganhou uma história maravilhosa para associar à marca deles, que é contada no mundo inteiro. O cliente é o hospital. Então, em primeiro lugar, eles reduziram, né, em 80% o número de crianças que eles estavam sedando. Então, isso é economia, claro, de dinheiro, mas também muito mais segurança, porque toda anestesia tem um risco, né? Então, deixar de anestesiar a criança é uma coisa que tira muito estresse do dia a dia para as pessoas que estão trabalhando no hospital. Os pais, né, que são os clientes dos hospitais, né, os pais e as crianças, o nível de satisfação deles foi lá em cima, né, 89%, com toda essa humanização que foi feita, porque tem menos, porque a criança
ou não é sedada ou é menos sedada. Quando você tira a anestesia, o procedimento fica mais rápido, porque a anestesia faz com que o procedimento seja mais longo, né? Tem que ser recuperada a anestesia depois. Então, fazendo com que o procedimento ficasse mais rápido, começaram a ter mais vagas na agenda dos hospitais para poder marcar uma ressonância magnética. Os hospitais, os pequenos clientes dos hospitais, as crianças, né, que tem esse posso voltar amanhã, os empregados dos hospitais, então de achar esse propósito, né, de se lembrar, mas por que eu quis ser enfermeiro? Por que eu quis ser médico? Né? Então, essa cascada de sentimentos, assim, né, que vai atingindo todas as camadas da cebola, assim, do hospital. E os empregados, os engenheiros da General Electric, que também tem propósito, né? Quando você está fazendo uma máquina que você sabe para o significado daquilo, podendo manter o mesmo nível de excelência, porque esses engenheiros são pessoas super técnicas, que são muito apegados à excelência da tecnologia deles. Então, você poder fazer uma coisa excelente na tecnologia com significado é sem preço para esses profissionais. Quando eu morava em Paris, eu conhecia o Hospital Pequeno Príncipe lá de Paris, que estavam fazendo um jantar caritativo em Paris, com uma história muito forte de superação, de crianças que estão hospitalizadas, que me tocou muito, e nisso eu escrevi esse livro que fala sobre responsabilidade afetiva, e está sendo super legal, porque tem a corrente do bem que está se formando, aqui é o Claude Troisgros. Olá, gente, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês esta linda iniciativa, a primeira edição do livro bilíngue Gosto Mais de Você, Maia. Je t'aime plus, maman. O livro aborda a importância do afeto na infância e terá 100% dos direitos autorais doada para o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Arrasta aqui para conhecer o livro. Beijo. Ali você vê todas as logos de empresas diferentes que estão trazendo comigo essa bandeira da responsabilidade afetiva e de quanto é importante a gente tratar desse assunto invisível, mas que todo mundo se identifica. Então, tá aqui, tem o site, aqui foram feitos alguns combos, eu recebi bastante ajuda, bastante presente, camiseta, moletom, para vender junto com o livro. E para quem tiver interesse, está aqui. Depois o site fica à disposição para vocês. E é isso. Olá, nesse momento de ressignificar a vida e de renovação, quero fazer um convite de solidariedade. Eu sou Eti, sou diretora executiva do Hospital Pequeno Príncipe, que é o maior hospital pediátrico do Brasil e destina 60% da sua capacidade para as crianças e adolescentes do SUS. Todas as crianças são atendidas com a mesma dignidade, respeito, com excelente técnica e cuidado humanitário. Nós temos uma parceria com a Augusta, que escreveu um livro muito bacana. É um livro para adultos que fala de amor, que fala de carência, que fala da importância da valorização das crianças e das profundas marcas que as palavras deixam nos seus corações, que estimula a todos que falem boas palavras através da sua vivência, que foi uma vivência forte para uma criança e que ela passou a sua vida se dedicando a que outras crianças não passem pela mesma dor. É uma alegria compartilhar com vocês e pedir o seu apoio para esse projeto. Eu Gosto Mais de Você, Mãe, um livro que fala da importância do amor. Uma amiga minha escreveu: quando nasce uma criança, que o mundo pare, que tudo passe, o infinito chegou.